Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz em nome de Jesus. Hoje nós começaremos uma nova série de mensagens aqui na nossa igreja, onde nós vamos, nesses 3 próximos domingos, estudarmos sobre a vida de Ruth. Então, eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia e abrir aí agora no livro de Ruth, capítulo de número 1. Ruth, capítulo de número 1. Palavra do Senhor que diz assim: Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilom, efrateus de Belém de Judá, vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quiliom, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai, cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. E lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: Voltai, minhas filhas, porque iris comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai, minhas filhas, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu disseste, tenho esperança, ou ainda que essa noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-ias até que viessem a ser grandes? Abster-vos-ias de tomar de marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu, volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me enches para que te deixe e me obrigue a não te seguir, porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: Não é essa Noemi? Porém ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim,
voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém, no princípio da cega de cevada. Eu preciso confessar a vocês uma coisa, e eu queria pedir que isso, obrigado, colocar a arte da série aí. Existem alguns tipos de despedida. Existe uma despedida que é uma despedida anunciada. Quando alguém chega com uma mala, coloca essa mala na porta e diz, olha, eu estou indo embora. Essa é uma despedida clara, feita às claras. É uma despedida que você sabe que ela está acontecendo. Mas existe um segundo tipo de despedida, que é a despedida silenciosa. Aquela que nem sempre você percebe. A pessoa, ela permanece na mesma casa, ela permanece no mesmo banco da igreja, ela permanece no mesmo grupo de WhatsApp da família, ela permanece nos mesmos lugares em que ela sempre esteve, mas o coração dela já foi embora há muito tempo. No ministério, eu já vi esses dois tipos de despedida. E se eu for honesto, e muito honesto com você aqui, eu também já senti a tentação dessa segunda despedida aqui dentro do meu peito. E talvez você também. Talvez você, por alguma decepção, por alguma amargura, por algum problema, por alguma questão que já aconteceu lá atrás e ficou mal resolvida, você também já pensou em ir embora. Eu não sei se você percebeu, mas a gente está lendo um texto aqui, e que se a gente hoje fosse fazer uma ornamentação desse espaço de cultos para ambientá-lo à mensagem de hoje, eu colocaria aqui uma parede cheia de malas. Porque esse é um texto aqui em que as pessoas estão de malas prontas. Há uma família aqui fazendo as malas. Olha o primeiro versículo de Ruth, diz, nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra. Preste atenção na ironia que o narrador está trazendo aqui nessa primeira frase. A fome tinha atingido Belém. E Belém em hebraico, você sabe o que significa? Significa a casa do pão. Ou seja, a casa do pão ficou sem pão. A casa do pão perdeu a sua essência. E aí, só para que você entenda, aquele era o tempo dos juízes. E esse era um período em que cada pessoa vivia a sua própria lei. É mais ou menos o que aquela música popular de hoje diz, não sou de ninguém, eu sou de todo mundo é meu também, meu corpo, minhas regras. Era mais ou menos isso que o pessoal vivia naquele tempo. Cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Juízes 21, 25 vai falar exatamente isso. Então, um homem chamado Elimeleque, cujo nome significa meu Deus é rei, ele toma uma decisão muito objetiva. Ele pega a sua família, ele atravessa a fronteira, né, ele leva a sua esposa Noemi, seus 2 filhos, e eles caminham na direção de Moabe. E é interessante você perceber porque esse homem, ele carrega no seu nome a confissão de que Deus reina, de que Deus é Senhor. Só que ele agora pega tudo aquilo que tem, seu bem mais precioso, a sua família, e ele vai buscar pão no território dos inimigos de Deus. E aí o que era para ser algo muito rápido, muito pontual, acabou virando uma década. E depois de uma década, aconteceu o inesperado. Ele morre. Elimeleque morre. Seus 2 filhos se casam com moças moabitas, Orfa e Ruth. Você viu isso aqui no texto. Só que 10 anos depois,
esses dois filhos de Elimeleque morrem também. Ou seja, aqui fica claro o cenário, está bem pintado aqui para a gente. 3 mulheres viúvas, 3 túmulos, não existia nenhuma criança, aquelas mulheres não tinham nenhum tipo de renda, nenhum meio de subsistência. Em outras palavras, fica muito claro da gente projetar que não havia esperança de futuro para essas 3 mulheres. Só para você entender, no mundo antigo, mulheres sem filhos, sem terra, sem marido, elas eram as pessoas mais vulneráveis da sociedade. Só que aqui a gente tem um cenário pior ainda, eram 3 mulheres unidas ali, 3 mulheres juntas, ou seja, era um cenário caótico. E é nesse contexto que elas recebem uma notícia. Ruth 1,6 diz lá: o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Essa notícia chegou de Moabe. E Noemi, o que ela faz? Ela se levanta, ela pega a estrada e ela volta para Moabe. E aí, nessa estrada, acontece algo incrível. Elas se deparam com uma encruzilhada entre Moabe e Belém. E nessa encruzilhada há uma cena. E essa cena é a cena em que nós nos deparamos hoje, nesse texto que a gente acabou de ler. Porque é exatamente nessa encruzilhada, ali no meio do caminho, que Noemi, ela olha para as suas 2 noras e ela manda que elas pudessem voltar. E é nesse momento que Ruth, uma moabita, ela vai pronunciar uma das declarações de amor mais bonitas de toda a Bíblia. Uma declaração que muitas vezes é utilizada em celebrações de casamento. Só que entenda, não é uma festa de casamento aqui. O cenário é uma estrada de luto, numa encruzilhada, uma frase que foi falada para uma sogra completamente falida, completamente amargurada. Guarda essa encruzilhada aqui na sua memória, porque a gente vai voltar a essa encruzilhada algumas vezes hoje. Porque o texto, ele mostra, ele revela, em primeiro lugar, uma tensão. Pensa comigo com calma nessa cena. Porque quando a gente lê o livro de Ruth, o narrador, ele constrói esse diálogo de maneira muito pormenorizada. Você repara que Noemi, ela para na estrada, e ela olha para as noras, e ela diz assim: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, versículo 8. E o Senhor use convosco de benignidade, como vocês usaram com os que morreram e comigo. Gente, é aqui que está essa palavra que é o tema da nossa série hoje, Hesed, que é uma palavra hebraica, que tem a ver com a ideia de benignidade, de um amor leal, de um amor que não abandona. O que Noemi está fazendo aqui? Preste atenção, Noemi, ela está reconhecendo que aquelas 2 mulheres moabitas praticaram esse hesed com a família dela. E é exatamente o que ela deseja agora, é que o Senhor retribua a essas 2 mulheres esse amor leal. Sabe por quê que ela deseja isso? Porque ela, Noemi, não tem mais nada o que oferecer a essas 2 mulheres. E é aqui que Noemi, ela faz o discurso mais logicamente perfeito desse livro. É um discurso pragmático. Ela é muito objetiva, ela é muito contundente. E ela argumenta, ela fala o seguinte: olha, prestem atenção, eu não tenho mais filhos para dar a vocês como maridos. Eu sou velha demais para casar de novo. E ainda que eu me casasse hoje à noite, vocês esperariam que eu engravidasse para que vocês esperariam que esse filho crescesse e que aí vocês se casassem com eles? Gente, cada frase de Noemi aqui é extremamente contundente.
ela é muito clara, vocês não têm o que fazer comigo. Em outras palavras, voltar para Moabe era a decisão mais sensata que Orfa e Ruth tinham a fazer. E Noemi, ela está absolutamente coberta de razão, porque ficar com ela era como se elas estivessem ali assinando um contrato de falência até o resto de suas vidas. Vão embora. Só que é nesse momento que o texto ele chega a uma tensão muito profunda. Porque Noemi, ela vai terminar a sua colocação não de uma maneira poética, não de uma maneira amorosa. Ela não termina a sua colocação tentando motivar as meninas num aspecto positivo para que elas seguissem adiante, não. Noemi, ela termina o seu discurso fazendo teologia. Olha o que Noemi fala. Muito me amarga a vossa sorte, pois a mão do Senhor se descarregou contra mim. Vamos parar um pouco aqui. Você está entendendo o que está acontecendo? Você percebeu o que ela acabou de falar? Preste atenção aqui. Noemi, ela não era uma mulher ateia. E é importante a gente entender essa realidade. O problema dela não é achar que Deus não existe. Não, o problema de Noemi é que ela achou que Deus se tornou o seu adversário. É isso que está cravado, que está escrito no seu coração. Se você olhar esse texto com muito cuidado, você vai perceber que mais à frente, ela ainda vai dizer, não me chamem mais de Noemi. Sabe o que significa Noemi? Noemi significa agradável. Em outras palavras, ela está falando assim, acabou. Eu não preciso mais ser chamada de agradável. Me chamem de Mara. Engraçado que no português a gente se lembra, pelo menos os mais velhos, né? Mara é uma coisa legal, né? Eu me lembro da Mara Maravilha, você lembra? Acabei de denunciar a minha idade, né? Mas Mara, em hebraico, significa amarga. Me chamem de Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Versículo 20. Então, o que está acontecendo aqui? Você percebe, existe uma tensão, uma dupla tensão que é desenrolada aqui. Porque, num aspecto mais superficial, pensa comigo, por que alguém ficaria quando todas as razões mandam ir embora? Só que num aspecto mais profundo, que tipo de amor pode nascer ao lado de uma mulher que na prática está dizendo, olha, me sigam aí por conta e risco. Vocês não têm nada a ganhar, vocês só têm a perder. Vocês não terão futuro, vocês não terão garantia de nada. Eu não tenho mais absolutamente nada. E quer saber? A minha perspectiva de agora em diante é, Deus não gosta mais de mim. Deus virou meu adversário. Ele olha para mim com um olhar de reprovação. Deus, ele deseja me aplacar. Deus, ele deseja tirar a minha alegria. Por isso me chamam de Mara, de agora por diante. Você percebeu o conselho de Noemi? Noemi, ele não está vendendo a sua fé. Na verdade, Noemi, ela está desaconselhando a fé. E é nesse contexto aqui que a graça de Deus entra e que essa história começa a ganhar uma nova nuance. O que acontece com Orfa? Orfa, ela faz a conta, ela pensa, ela reflete, ela começa a mensurar, ela começa a ponderar e ela senta e chora. Só que, vamos lá, pessoal, pensem comigo, porque às vezes a gente olha personagens bíblicos de maneira superficial e nós somos mestres em rotularmos, né? A gente já fala assim, tá vendo? Orfa era uma mulher que sem fé. Só que preste atenção no que foi colocado aqui.
Orfa não é vilã. Orfa, ela fez o que era razoável. Ela fez aquilo que parecia ser mais óbvio diante daquela situação toda e aquilo que a sua própria sogra mandou ela fazer. Orfa, ela foi até onde a sua lógica permitia. E ela parou ali. Só que o versículo 14 mostra uma coisa muito interessante para nós. O versículo 14 diz que Ruth se apegou a Noemi. No hebraico, essa palavra apegou é uma palavrinha chamada dabak. E dabak é o mesmo verbo que é utilizado lá em Gênesis 2:24, quando diz: o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá e se apegará. Essa expressão, e se apegará à sua mulher. Esse é um verbo que é utilizado num contexto de aliança. Só para você entender. É um verbo que tem a ver com uma cola, com uma união. E naquele lugar, naquela encruzilhada, onde a lógica dizia, vai embora, segue, reconstrua a sua vida, o que Ruth fez? Ruth ficou. E é aqui nesse momento que vem uma das declarações mais lindas de toda a Bíblia. Versículo 16 e 17. Não me enches para que eu te deixe e me obrigue a não te seguir, porque aonde quer que você for, eu irei. Aonde quer que você pousar, eu pousarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aonde quer que você morrer, eu morrerei. E ali, nesse lugar, eu também serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Gente, isso aqui é uma declaração de absoluta e total renúncia. Preste atenção, é uma renúncia geográfica. Aonde fores, irei eu. Ela está deixando o lugar de onde ela veio. É uma renúncia de identidade. O teu povo agora será o meu povo. Ela abriu mão da sua história, do seu legado, do seu passado. Ela abriu mão também da sua religião. O teu Deus é o meu Deus. E ela ainda diz, ela fecha, ela envelopa tudo isso com um juramento. Ela fala, ali eu serei sepultada. Só que, preste atenção, quem era Ruth? Ruth era uma mulher moabita. Sabe o que Ruth está fazendo? Ruth estava abandonando Camos. Camos era o deus moabita. Ruth agora, ela está dizendo, o seu Deus será o meu Deus. Sabe qual é o nome disso? Nos dias de hoje é fácil a gente dizer. O nome disso é conversão. Essa declaração revela a conversão de Ruth, a transformação do seu coração, a determinação que ela tem de seguir a sua sogra por onde quer que ela fosse e de que ela não abandonaria e de que o Deus da sua sogra seria a partir de agora o seu Deus. Só que eu preciso dizer a você, a gente está aqui diante de um problema. Há um problema aqui. Sabe qual é? É que no tempo em que a gente vive, nós não encontramos com tanta facilidade esse tipo de amor. Hoje, as pessoas, elas abandonam, vão embora, arrumam as malas com muita facilidade. É muito comum a gente ouvir frases assim, olha, você não deve nada a ninguém, vai embora, vai ser feliz. Olha, se você não está aguentando mais, é isso, acabou. Se você hoje parar num cartório e perguntar o número de divórcios que existem hoje, e justamente por isso, olha, aconteceu uma situação pequena, tal, não sei, não, quer saber? Deixa eu tocar minha vida, deixa eu seguir adiante. E o que está por trás de tudo isso?
Vamos descer um pouco mais, vamos um pouco mais a fundo, lá no coração. As pessoas hoje elas estão assim, porque de uma maneira ou de outra, elas são muito orientadas por uma visão de conforto. Olha, eu fico enquanto for leve para mim. Só que quando o vínculo começa a ser caro, quando o vínculo começa a custar, aí eu vou embora. Porque eu não nasci para carregar nenhum tipo de peso. Mas a gente faz isso também por uma necessidade de controle. Porque permanecer como alguém é entregar esse roteiro da minha vida à companhia de um outro. Quando eu vou embora, eu pego o volante e volto. Eu assumo o comando da minha vida. E aí, irmãos e irmãs, a gente olha para esse texto e a gente percebe uma qualidade de amor que é muito difícil de nós encontrarmos nos dias que nós vivemos. Porque sim, nós somos, infelizmente, muito influenciados pelo ambiente em que nós estamos. E muitas vezes a lógica desse mundo, ela entra de maneira muito sorrateira na nossa vida. Eu preciso confessar uma coisa a vocês. Outro dia eu estava vendo um filme. E aqui é a questão de você ter um olhar crítico. Como dizia John Stott, crer é também pensar. Existe um filme, e a história era a seguinte, um camarada casado. E o casamento dele não estava bem. E, de repente, a trama do filme mostra que esse cara conheceu uma pessoa. Só que sabe como é que era essa pessoa? Cara, essa pessoa era muito legal. Pensa numa pessoa altamente cativante. Pensa numa pessoa boa. Era essa pessoa. Pensa numa pessoa que tinha uma história de vida muito legal. Uma pessoa que fazia o bem. E, de repente, o roteirista que desenhou essa história, ele começa a levar essa história para um terreno em que esse cara que estava amargurado, que vivia crises no seu casamento, conhece alguém fantástica. E se você estivesse assistindo esse filme e não estivesse atento ao que estava por trás, sabe qual seria a sua tentação? Torcer para que o casamento acabasse e esse novo relacionamento desse certo. Percebe? Só que eu preciso te dizer algo muito sério aqui. Essa lógica sorrateira, ela é uma lógica muito mais presente na nossa vida, em outras esferas da nossa existência. E muitas vezes a gente começa a torcer para que coisas deem certo, mas que são coisas que não agradam a Deus. E ali, e nesses lugares, o nosso coração arruma as malas e parte. Só que o texto bíblico ele vai trazer para nós algumas verdades. O texto bíblico ele vai mostrar para nós a ação de Deus nessa história. E é lindo perceber esses verbos da graça aqui nessa história. Porque eu quero voltar com você a essa encruzilhada. E aí, eu queria perguntar a você, de onde vem um amor como esse amor de Ruth? Essa é a pergunta para nós. E a resposta está no próprio texto. Esse amor, ele vem de Deus. Esse tipo de amor, ele começa em Deus. E antes de qualquer decisão humana nesse capítulo, existe um verbo divino que está escondido aqui no versículo 6. Olha o que diz o versículo 6. O Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Gente, preste atenção aqui. Toda a história se move. Sabe por quê? Porque Deus agiu primeiro. Toda a história acontece porque Deus decidiu intervir e entrar nessa história. E a graça de Deus se manifesta nesse texto, em 4 verbos. E o primeiro verbo tem a ver com a ideia de que Deus visita o seu povo. Gente, preste atenção. A notícia
que tira Noemi de Moabe é essa: o Senhor visitou o seu povo com pão. E aí Noemi se levanta e fala: eu preciso ir embora. Pensa comigo, Israel, qual o contexto de Israel? Israel havia sido infiel. A fome tomou Israel por inteiro. Só que mesmo assim, Deus ainda visita o seu povo. Porque a palavra hesed é exatamente isso. Um amor leal. Uma bondade que não desiste. É a bondade que a outra parte não tem direito de exigir nada, mas ela simplesmente recebe. Só que repara, o endereço da visita é Belém, a casa do pão. O que aconteceu com a casa do pão? A casa do pão voltou a ter pão. Séculos depois, tempos depois, a mesma Belém, numa noite em que ninguém esperava mais absolutamente nada. Deus, anos depois, visita Belém de novo com pão. Só que dessa vez, Deus ele não enviaria pão. Deus viria como pão. O pão de Deus que tira a fome do mundo. O pão vivo que desceu do céu. Deus, ele visita. Só que o texto ele vai mostrar para nós uma segunda ação de Deus. O texto mostra que Deus atrai. E é lindo, porque pergunta, como nasceu a fé no coração de uma moabita? Como que pode isso acontecer? Ruth, ela não viu nenhum milagre, Ruth não viu nenhum profeta pregar para ela, Ruth não participou de nenhuma cruzada evangelística, Ruth, sabe, o que aconteceu? Nada. Sabe, na verdade ela viu. Ruth, ela viu uma família israelita, sendo quebrada. Ruth, ela viu uma serva do Senhor completamente moída. E mesmo diante dessa família completamente rachada, em monturo, quebrada, alguma luz do Deus de Israel chegou até Ruth e a atraiu. Gente, deixa eu dizer uma coisa muito séria aqui para você. Porque muitas vezes a gente se vê num momento ruim da nossa história. Num momento difícil e complexo da nossa vida, da nossa existência. E a gente se vê amargo como Noemi estava. Só que uma Noemi amarga foi o suficiente para ser um testemunho de um Deus de graça e amor. Você consegue perceber? Muitas vezes a gente olha para a nossa vida e a gente acha que a gente não tem absolutamente nada a entregar. E a gente fala, nesse momento que eu estou, nesse recorte da minha vida, em que tudo está dando errado, que a minha família não está legal, que o meu trabalho não está legal, que a minha vida financeira não está legal, que as coisas que eu tenho feito não têm dado certo, E Deus coloca alguém do seu lado. E Deus utiliza a sua vida como um luzeiro para abençoar alguém, mesmo sem você saber. E sabe o que isso revela? Que o nosso Deus é um Deus de graça e amor, que Ele tudo pode, e que quando Ele age, nada e nem ninguém pode impedir. Sabe como que nasceu a fé de Ruth? Não foi de uma pregação maravilhosa de Noemi. Porque a pregação de Noemi era, sabe o quê? Um desastre. Mas Deus, Ele utilizou aquela situação e Ele pesca, Ele fisga, Ele entra, Ele atrai o coração de Ruth. Em terceiro lugar, Deus se apega. Se em primeiro lugar Ele visita, se em segundo lugar Ele atrai, em terceiro lugar Deus ele apega, Ele se apega. É lindo perceber o verbo da aliança aqui. Ruth se apegou a Noemi. Só que Ruth
está espelhando nesse texto algo que é muito maior do que ela. Sabe por quê? Quem se apega primeiro nas Escrituras é Deus. Deuteronômio 7:7 diz: o Senhor se afeiçoou a vós e vos escolheu. Não foste porque vocês foram mais numerosos. Gente, o amor de Ruth é um retrato em miniatura do amor daquele que um dia jurou dizendo: eu não te deixarei, eu não te desampararei. Deus é conosco. Deus se apega aos seus filhos. Eu não sei como isso se encaixa hoje no seu coração. Eu não sei como que isso se encaixa no momento que você está vivendo. Mas você precisa entender essa verdade, que Deus, Ele se apega aos seus filhos. Deus não nos abandona. E é lindo a gente perceber que esse apego de Deus, ele chega a um extremo. Se você olhar lá em João, capítulo 1, versículo 14, há um texto lindo, que você conhece muito bem, que diz assim, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E habitou entre nós. Emanuel, Deus conosco. Sabe o que Deus fez? Deus, ele não amou a distância. Deus, ele se colou à sua natureza, à nossa história, à nossa morte. E em quarto e último lugar, Deus ficou. Ele fica. E aqui, gente, tem a camada mais profunda dessa história. E eu quero pedir muita sua atenção nessa hora. Porque eu queria que você pudesse reler a declaração de Ruth. Lembra esses 2 versículos poderosíssimos que Ruth falou, que a gente muitas vezes utiliza no casamento? Eu quero perguntar a você, quem na história da redenção realmente viveu essas palavras até o fim? Pensa comigo. Quem foi que deixou a casa do Pai? Quem foi que deixou a pátria da glória para se unir a um povo falido, um povo que não tinha nada a oferecer, um povo coberto de amargura contra Deus? Quem fez isso? Quem foi que disse na prática, o teu povo será o meu povo, quando ele assumiu a carne, a forma humana? Quem foi aonde eu e você fomos, que pousou, aonde nós pousamos, e que desceu até onde nem Ruth precisou descer? Repara, Ruth disse, aonde quer que morreres, morrerei eu. Mas é lindo perceber que Jesus, ele inverteu essa promessa. Você percebeu? Você já alcançou? Aonde vocês morreriam, morrerei eu. Porque a cruz era o nosso lugar. Sabe para quê? Para que aonde eu vivo, vocês vivam também. Foi exatamente isso que Jesus nos ensinou. Foi exatamente isso que Jesus fez por nós. Há um autor que eu gosto muito, chamado Bryan Chapell, e ele nos ensina a gente se perguntar como cada texto se relaciona com Cristo. E é interessante que, quando a gente olha para Ruth, ela é um reflexo e ela é uma preparação. Ela é um reflexo porque esse recede vai espelhar, sabe o quê? O coração de Deus. Mas é também uma preparação, porque quando a gente olha para a história de Ruth, dessa moabita, quem nasceu? Obed. De Obed, quem nasceu? Jessé. E de Jessé, agora fica mais fácil. Quem nasceu? Davi. E de Davi, na plenitude dos tempos, nasceu Jesus. Então, não confunda. Ruth não é Deus. Ruth, ela não ocupa o lugar de Cristo. Mas, na verdade, Ruth, ela é um tipo. Ruth, ela aponta para uma realidade muito maior. Ruth é a mulher que escolheu ficar e que entrou na genealogia do Deus
que escolheu ficar na nossa história, na nossa vida e no nosso coração. Deus decidiu ficar com você. Em Cristo, Deus está conosco. O Emanuel veio, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Eu quero concluir essa mensagem, porque talvez você esteja aqui hoje exatamente como Ruth estava na estrada. Talvez você seja uma pessoa de fora, que não tem um currículo religioso, que talvez tenha sido atraída por algo que você nem sabe nomear direito. Só que eu tenho a alegria de dizer para você que esse algo que te atraiu tem nome. É o mesmo Deus que acolheu uma moabita numa encruzilhada e a guiou debaixo de suas asas. É o Deus que está conduzindo a sua vida e que está te chamando para perto dele. Mas em segundo lugar, talvez você esteja aqui nessa noite exatamente como Noemi. Crente, de longa data. Só que está voltando para casa vazia, amargurada, com seus traumas, com as suas dores, convencida de que a mão de Deus está contra você. E aí eu quero que você repare no final da cena. Sabe o que aconteceu? Noemi, ela pregou um dos piores sermões de toda a Bíblia. E Deus respondeu a ela, colocando do seu lado um amor que não a largou mais. A amargura de Noemi não cancelou o hesed de Deus, o amor leal, a bondade do Senhor. E eu quero dizer para você que o amor de Deus por você também não será cancelado por conta do sentimento que está hoje no seu coração. Deus ama você. Deus decidiu se aproximar de você. Ele está chamando você. Ele está se aproximando de você. Ele está se apegando a você. Deus não desistiu de você. É lindo pensar que essa mesa que está diante de nós hoje aqui, nessa noite, ela oferece uma única fonte, aonde um amor assim pode brotar. Quando você olhar e participar dessa mesa, eu quero que você entenda que Jesus, ele decidiu morrer por você e assumir o lugar que competia a você, aquela cruz. E ele fez isso, sabe para quê? Para que você jamais pudesse sofrer aquilo que ele sofreu por você. Para que você jamais estivesse sozinho. Jesus, ele ficou sozinho naquela cruz, para que nós jamais estivéssemos sozinhos. E a partir de agora, nós que estamos em Cristo, nós podemos dizer a uma só voz: eu estou com o Senhor. O Senhor está comigo. Eu não caminho mais sozinha. Deus olhou para mim com seu olhar de graça e de amor. O amor de Deus por nós é o amor que escolhe ficar. Deus escolheu ficar com você. Deus não desistiu de você. Deus escolheu ficar. Eu quero orar com você e por você nessa noite. Você que, de alguma maneira, entendeu que esse sermão falou com você, que de alguma forma ele tocou numa área do seu coração, da sua vida. Deus, ele está dizendo: eu não me esqueci de você, eu escolhi ficar. Vamos orar? Senhor, como é bom sabermos que o Senhor não desiste de nós. Como é bom sabermos, Pai, que o Senhor nos ama com um amor leal.
que o recede do Senhor é renovado dia a dia sobre nossas vidas. A cada manhã as tuas misericórdias são renovadas sobre nós. Muito obrigado, Pai. Mas, Senhor, o Senhor sonda e conhece os nossos corações. O Senhor sabe que muitas vezes a amargura, ela toma lugar na nossa vida. O Senhor sabe que muitas vezes nós somos orientados pelos sentimentos difíceis que habitam no nosso coração. E que muitas vezes nós caminhamos por lugares que o Senhor não preparou para nós. Mas hoje, Pai, ao lermos essa história, a história de Ruth, a mulher que decidiu ficar e que aponta para uma história maior, nós entendemos que o Senhor entrou na nossa história e que o Senhor olhou para nós com seu olhar de graça e amor e nos trouxe para perto e decidiu ficar ao nosso lado. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo seu imenso amor, pela sua imensa graça, pela sua bondade, pelo seu amor leal. Continua, Senhor, a guiar a nossa vida, a guiar o nosso coração. E se alguém aqui, Pai, amargurado, se alguém aqui, Senhor, com o coração endurecido, se alguém aqui, Senhor, desesperançoso, como era Noemi, Pai, vem sarar, vem curar, vem restaurar esse coração. Que Cristo seja o centro e que a sua vontade seja plena nessa vida. É a nossa oração, Pai, que te fazemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Eu quero convidar os presbíteros da igreja que estejam aqui à frente, o conselho da igreja que vem aqui à frente. Quero convidar também o reverendo Adoniran, que esteja aqui conosco. E também o nosso ministério de louvor.